tudo bem? Então vamos lá para a gravação da aula 3, que eu estarei aqui com vocês, continuando a discussão sobre o atendimento educacional especializado. Nós paramos especificamente na aula anterior, na aula gravada, quando a gente estava conversando sobre o papel do professor de educação especial na sala de recurso. Quando eu ia entrar nisso, eu parei, né? E aí, eu vou trazer alguns aspectos sobre a sala de recursos agora e entro de novo no papel desse professor de educação especial, tá bom? Então, os slides também estão com fundo branco, escritos em preto. Eu estou do lado direito inicial da tela e do lado superior, no lado inferior direito, aparece a intérprete de Libras. Tudo bem? Então, bora lá. Quais são os conteúdos, então, que o documento da política de 2008 traz, que são conteúdos do AE? Ele entende, então, no documento, que no AE, nesse contraturno, seria trabalhado a Libras, a língua portuguesa na modalidade escrita, a produção e adequação de materiais didáticos e pedagógicos, o sistema Braille, a orientação e mobilidade, tecnologias de informação e comunicação acessíveis, ponteiras de cabeça, acionadores, mouse, teclado, colmeia, etc. Produção de materiais gráficos táteis, comunicação alternativa, recursos de acessibilidade de lápis, plano inclinado, tesoura acessível, quadro magnético, indicação de aquisição de adequação de mobiliário, cadeiras, quadro, lousa, né? Que seria trabalhado também o desenvolvimento de processos educativos, alfabeto digital, alfabeto tátil, alfabeto braille, Tadoma. Então, tem um leque enorme de coisas que se pensava em trabalhar nesse espaço. Muitos deles que vocês vão aprendendo no decorrer do curso. A gente vai voltar neles, a gente vai apresentando ponto por ponto no contexto das outras disciplinas. Então, quem que atuaria nesse espaço? Professores, né? O foco seria, então, professores, a formação seria essa. E professores que tivessem formação para esse leque. Então, como a gente já discutiu, né? A sala de recurso é multifuncional. E aí vem o questionamento sobre os professores serem multifuncionais também. Se os professores teriam formação, então, em Libras, em Braille, em tecnologia assistiva, para possibilitar que os estudantes tenham acesso ao AE no contraturno, segundo a política, nas escolas mais próximas da casa dele, que são as escolas que ele tem matrícula. Né? Então, eles estariam na mesma escola de manhã e à tarde iriam para o contraturno na sala de recurso multifuncional com esse professor, segundo a proposta federal, ou numa escola mais próxima, né? A sua residência, mas ali também perto também. Então, para esse suporte, para esse trabalho, seria idealizado um plano de atendimento educacional especializado. Se prevê que esse plano seja um articulador com o que está acontecendo em sala de aula comum e tem articulação também com o que acontece fora do espaço da escola, no serviço de saúde, etc., etc., em interlocução com a família. Mas não é um plano, como a gente vai discutir ainda no curso, que é um plano educacional individualizado que vai falar sobre todos os espaços, né? Mas é um plano específico de AE, então se prevê articulação, mas não se prevê a ação que acontece nesses outros espaços, nesse plano especificamente. A gente vai voltar nele também em outras disciplinas, tá? Então, o que seria a sala de recursos? Nesse documento de 2008, a sala de recursos seria um espaço físico, né? O que mudou um pouco depois da concepção nos documentos que vêm da CECADI, que vêm do MEC mais atuais, que seriam os recursos que circulam por todos os espaços físicos e não o espaço físico em si. Ele estaria localizado nas escolas públicas e é nesse espaço físico que se realizaria o atendimento educacional especializado individualmente ou em pequenos grupos.
Então, nesse lugar teria mobiliário, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade, equipamentos, etc. O que a gente percebe, né? Que no decorrer dos anos, quando a gente vai entender qual é o espaço físico destinado na maioria das escolas que receberam os equipamentos da sala de recurso, que tem esse espaço, são salas pequenas, era onde era almoxerifado, são salas menores que foram para ter o recebimento desses equipamentos idealizadas como espaço da sala de recurso multifuncional. Algumas escolas não, né? Tem espaço amplo, tem todo o mobiliário, tem uma estrutura bem interessante. E outras ainda fica num contexto mais precarizado em relação. Voltando, né? Foram previstas, então, alguns tipos de sala. Foram previstas lá em 2007, quando destinou-se o dinheiro para essa implantação, uma sala tipo 1, que tiveram recursos, equipamentos, que tinha computador, tinha jogos pedagógicos, muitos recursos que hoje também se discute, né, que eram específicos para os anos iniciais da escolarização, então não se adequava para todo o processo até o ensino superior. E a tipo 2, que tinha materiais específicos para deficiência visual, para cegueira, que são recursos mais caros, né? E aí eles foram ofertados para as escolas que tinham estudantes cegos cursando. Há um o ano passado ou o ano retrasado, ou nessa transição, né? Foi destinado mais verba não para implantação, mas para o programa da sala de recursos, e aí as escolas conseguiam, com verba federal, pensar quais os tipos de equipamento que eles comprariam. Então, algumas escolas conseguiram alimentar e aumentar aí, o acervo da sala de recursos. Então, para finalizar nossa discussão dessa aula específica, a gente continua essa discussão na próxima aula. Eu trago aqui uma sugestão de palestra que eu vou colocar para vocês também lá no ambiente virtual no Moodle, da professora Eniceia Mendes, que esteve no MEC, né, na CECADI, no período do ano passado, nos últimos anos, e ela traz uma discussão que acredito que ela é interessante para a gente aqui, e para ajudar a gente aumentar o embasamento para os próximos módulos. Então, a gente tem um programa específico da sala de recursos multifuncionais. É claro que ele é importante, a gente justifica essa importância, mas se a gente parte do pressuposto e vai ampliando as possibilidades e as vivências que a gente tem desse processo em prol da educação inclusiva, a gente tem percebido que a gente precisa pensar em estratégias para o espaço da sala de aula comum. E aí, quando foi feito o levantamento nacional, internacional, se percebe que 80% dos estudantes com deficiência que são matriculados nas escolas se beneficiam com intervenções universais que acontecem no espaço da sala de aula comum. Então, não pode ser um serviço de modelo único, né? A gente precisa pensar, com base em tudo que a gente já viveu e nos estudos que a gente tem dos últimos anos, quais seriam as outras possibilidades de prática. E como a gente trabalharia com esses estudantes que precisariam, então, desse acesso e dessa parceria professor-professor dentro do espaço da sala de aula comum. É claro que 20% da população de estudantes seriam beneficiados por intervenções que deveriam acontecer na classe comum e no extra-classe. Alguns com alta intensidade e outros com uma frequência menor, né? Mas a gente não pode esquecer desse suporte que acontece lá dentro. E aí como a gente vai criando estratégias sobre isso. E sobre isso também a gente vai conversar um pouco mais na próxima aula, pensando, né, num modelo específico de atendimento educacional especializado que aconteceria dentro do espaço da sala de aula comum. Então é um prazer estar com vocês. Encontro vocês daqui a pouco na próxima aula. Até breve.